1 Pedro, capítulo 2, vamos ler a partir do 1. Acho que eu já falei um pouco sobre isso, escândalos e tropeço, mas nós vamos avançar aqui mais um pouco e entender assim que todo escândalo é tropeço, mas nem todo tropeço é escândalo, porque todos nós tropeçamos. O próprio Tiago diz, aquele que não tropeça em palavra, este se torna varão perfeito. Mas todos nós, às vezes, tropeçamos. Mas um tropeço só é escândalo quando traz o mal. Quando aquilo gera um mal grande, leva ao mal. Porque nós estamos na caminhada. Mas nós tropeçamos aqui e acolá em alguma coisa. Agora, o que importa para a gente é não causar escândalo e não persistir no tropeço. Porque assim, ninguém deve ser julgado por uma falha que comete. Não, aquele é um fracassado porque cometeu uma falha. Não. Se um goleiro fez 1000 defesas, mas ele sofreu um frango, ele não deve ser julgado pelo frango que ele sofreu. Mas tem que olhar as defesas que ele fez. Um pedreiro constrói 100 casas. Se ele construir uma e cair, ele não deve ser julgado por a casa que caiu. Mas vamos olhar as 100 casas que ele construiu. Um professor dá sua aula. Se ele errar uma vez, ele não deve ser julgado por aquele erro. Às vezes tem até a história do professor que colocou lá a conta e ele fez errado de propósito. E todo mundo que estava na sala foi e viu, ó, o professor errou, o professor errou. Mas quantas vezes ele tinha acertado? Ele fez aquilo de propósito para mostrar que as pessoas só olham os erros. Não devemos olhar só os erros. Agora, é assim, ó, ninguém deve justificar erros usando a palavra de Deus. Ninguém. Porque errar, nós temos vários exemplos de pessoas que erraram e foram tropeço. Abraão mentiu. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que tiveram tropeço, mas eles não permaneceram no tropeço. E aquele tropeço deles serviu de degrau para nós aprendermos. O importante é isto. Agora, permanecer no tropeço, quando aquele tropeço causa um mal, aí é que está o problema. Aí se chama escândalo. Um homem, ele tropeçou, caiu em adultério, ele permanece naquilo, ele não conserta, ele não sai do erro, permanece, isto é escândalo. É tropeço que se tornou escândalo. Mas tropeçar? Nós tropeçamos. E ninguém tropeça em montanha, só tropeça em pedra pequena. Você nunca vai ver ninguém tropeçar na pedra grande. Pá, o cara tropeçou na pedra grande. Mas tropeça só em pedras pequenas. Em pequenas coisas é que existem tropeços. E o tropeço é assim. Ou o tropeço te faz cair, ou o tropeço te põe para frente. Você vai andando ali, às vezes uma pedra levantada assim um pouquinho, aí você pá, vai para frente, ou você cai. Aí o cristão deve ser assim. Ele deve pegar o tropeço para fazer ele ir para frente e não cair. Aí vem o que o Salmo 119, 165 diz: os que amam a Deus, para eles não existe tropeço. Não existe tropeço assim. Ele viu alguém tropeçando, aí ele diz: ah, fulano tropeçou, saiu, eu vou sair fora também, porque ele fez isso. Não, ele vai ver que aquilo não é tropeço para ele, porque é o seguinte, porque ele está olhando para quem? Olhando para Cristo, que é o varão perfeito. Estão entendendo? Então, para os que amam a Deus, não existe tropeço. Não é que ele não tropece, mas quando ele vê outro tropeçando, ele faz daquilo um degrau e não uma queda. O próprio Pedro foi tropeço. Jesus disse: quem dizeis ser o filho do homem? Então eles disseram, alguns dizem Elias, outros dizem João Batista, outros alguns dos profetas. E vós, quem dizeis ser o filho do homem? Você nem falou coisa, terminar de falar aqui, está cortando minha boca aqui. Quem dizeis ser o filho do homem? Aí ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha só a revelação que veio diretamente de Deus para ele. Diz: tu és Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Veio a revelação divina sobre o homem, para o homem dizer quem é Cristo. Mas poucos versículos depois, o homem estava sendo tropeço. E tropeço, que Jesus disse assim:
o Filho do Homem vai para Jerusalém e ele deve ser preso, chicoteado, depois vai ser morto e vai ressuscitar. Aí Pedro veio usado pelo diabo e disse: Senhor, tem misericórdia de ti, não vai não. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço para mim. Entenda, o homem foi cheio de Deus, então, disse a revelação, agora o homem estava sendo usado pelo diabo para querer fazer Jesus tropeçar, e se Jesus tropeçasse, nós estaríamos perdidos. Observe só, tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Tu para mim é pedra de tropeço. Então assim, nós devemos lutar, que Paulo disse que nós devemos ser tropeço para ninguém. Mas se um dia eu cometer um tropeço, você não pode cair por minha causa. E eu nem posso cair por sua causa. Porque para tropeços há, sim, soluções. Não pode se permanecer naquilo. O errado é permanecer naquilo. É como aquele homem, que aquele pastor, que caiu em adultério, que vivia, era um maníaco sexual. Aquele homem acompanhou, seguiu aquele pastor para ver. Aquele pastor pregava tão bem, aquele pastor parecia uma bênção, aquele pastor parecia um anjo. Mas ele seguiu o pastor para ver. Quando chegou, viu o pastor com outras mulheres. Aquele homem estava pregando ali, dando conselho, parecendo anjos, falando tão bonito, pregando tão bem, agora estava cometendo prostituição e adultério. Ele se decepcionou, de tal forma que aquilo foi um tropeço para levar ele ao quê? Levar ele a quê? A queda. Nunca mais se ergueu por ver aquilo. Aquilo chocou ele por dentro. Aquilo levou ele à queda. E nós devemos ser pedra de tropeço para ninguém. Porque aquilo ali já foi um escândalo. Mas eu posso tropeçar em palavra? Posso. Eu posso tropeçar em alguma coisa? Posso. Eu só não posso fazer com que aquilo se torne um escândalo. Estão entendendo? Então, quando a coisa se torna um escândalo, aí é proporção para o mal. Aí se torna mal. Porque Jesus foi pedra de tropeço para um e pedra de edificação para outros. O próprio Pedro diz, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Aqueles que não creem, que são desobedientes, que foram colocados para esse propósito, para esse destino, não vão crer. Para eles, Jesus é uma pedra de tropeço. Eles vão tropeçar na palavra. Eles não querem. Se eu for andando, só um exemplo, e eu ver a pedra, ou eu posso tropeçar nela, ou eu posso pegar dela e fazer um degrau. Então, assim, os que creem, tem Jesus como a pedra principal, a pedra de esquina, a edificação. Mas para aqueles que não creem, Jesus se tornou pedra de tropeço e rocha de escândalo. A pedra principal, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a principal pedra. Cristo. O único meio de escape, o único meio de salvação. Jesus Cristo. Então assim, nós temos que entender o seguinte, olha. Entender uma coisa. O apóstolo Paulo disse, não ponha tropeço para os fracos. Uma pessoa pode tropeçar em comer carne de porco. Pode. Mas esse tropeço, por exemplo, eu como carne de porco. Aí uma pessoa pode ver e não comer esse escandalizado e dizer assim, Berg, como carne de porco. Só um exemplo. Não tem nenhuma parte do Novo Testamento que diz que Jesus proíbe você comer carne de porco. Mas aí ele pode tropeçar nisso. Mas tem que entender o seguinte. Se o que eu faço é tropeço para o meu irmão, eu não vou fazer. Mas eu tenho que ensinar aquele meu irmão de acordo com as escrituras. Olha, isso aqui não é tropeço, isso aqui não é queda, isso aqui não causa escândalo, isso aqui não te leva à perdição. Estou entendendo? Porque as pessoas, elas precisam compreender assim. O que te leva à perdição e o que não te leva à perdição. O que leva à perdição é doutrinas falsas. Isto leva as pessoas à perdição. Jesus decretou a ordenança. O batismo é uma ordenança. O batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas não querem de forma alguma. Isso é doutrina. Eles não querem, é forma de crer. Eles não querem. Isto leva à perdição. Mas comer alguma coisa não te leva à perdição.
Mas aí o que eu devo fazer? Eu vou parar de comer carne de porco porque o irmão vai se escandalizar? Não. Eu vou explicar para ele todas as coisas de acordo com a Bíblia. Assim, para que ele não venha tropeçar nisto. Vocês estão entendendo? Agora, eu só não posso cometer algo que me leve a um mal grande. Aí as pessoas cometem adultério. Aí querem justificar isso usando a palavra de Deus. Não, não há justificativa para isso. A Bíblia diz, não adulterarás. Então não deve fazer. Não se pode ter justificativa para isso. Mas há conserto para as pessoas que caíram? Se arrependerem e não fazer mais. Mas se eles permanecerem naquilo, eles são maus, são escândalos para as pessoas. E vão levar as pessoas à ruína, à perdição. Porque muitas pessoas que vão ver o escândalo não vão mais se erguer. Aquilo servirá de armadilha para eles. Aquilo servirá de barreira para nunca mais eles crerem. Mas essas pessoas, que acontece isso com elas? Estava escrito que haveria pessoas assim. Olha, o apóstolo Pedro diz assim, estou pensando na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então assim, a gente não vai poder mudar nada do plano e do propósito de Deus. A gente vai continuar orando, continuar buscando a Deus, servindo a Deus, mas a gente não pode mudar nada. Às vezes a gente quer mudar, às vezes a gente quer, por exemplo, transformar as pessoas de qualquer maneira. E aí a gente não consegue. Por quê? Só vão crer aqueles que estão destinados para a vida eterna. E muitos vão cair por causa do escândalo. Porque assim, escândalo é armadilha, é arapuca para prender. Escândalo. Então, muitas pessoas que viram o escândalo de pastores caíram numa armadilha, caíram no arapuca, ficaram presos naquilo e nunca mais vão crer como as Escrituras ensinam. Escândalo também é barreira. Você vai andando aqui para Nova Olinda, chega lá, tem uma árvore de frente, uma barreira de frente que impede você prosseguir no caminho. Então, muitas pessoas que viram pastores cometer escândalo não vão seguir mais à frente, porque aquilo foi uma barreira para eles. Impediram a caminhada deles. Por quê? Porque eles olharam para o homem e não olharam para Cristo. Então, eis a questão assim. Salmo 119. Para os que amam a Deus, para eles não existe tropeço. O homem falhou, o homem caiu, o homem fracassou. Eu não quero saber. Eu estou olhando para aquele homem, eu estou olhando para Cristo. Que aqui diz, para os que amam a Deus não existe barreira, não existe tropeço, não existe armadilha. Por quê? Porque ele está olhando para aquele que nunca cometeu um erro. Que é Jesus Cristo. Então Cristo é o único que nós devemos olhar. Cristo é o único que nós devemos estar com os olhos fixos, olhando sempre para o autor e consumador da vossa fé. Então veja, a Bíblia diz assim, que a gente deve aplanar a estrada e tirar o tropeço do caminho. Isaías 57, 14. Nós devemos fazer isso. O que a gente puder fazer para não fazer ninguém tropeçar, a gente deve fazer. Mas também, se eu cometer um tropeço, você não pode fracassar por causa de um tropeço que eu cometi. Estou falando de tropeço, estou falando de escândalo não, porque escândalo é coisa séria. Escândalo é tropeço, mas nem todo tropeço é escândalo. Está entendendo? Então assim, vai ter sempre pessoas que vão olhar para os outros. E não se deve fazer isto. Não olhe para os outros, olhe para Cristo. É claro que quem está na frente tem que ser exemplo. Sim, sempre tem que ser exemplo. Mas você vê um irmão cometendo uma coisa, você não vai fracassar por causa do irmão cometer uma coisa. Você vai olhar para quem? Para quem não cometeu, você vai olhar para Cristo. Cristo é a sua saída, Cristo é a sua solução, Cristo é o seu exemplo. É isso que as pessoas devem focar. Se as pessoas focarem em Cristo, elas não irão fracassar. Agora, se elas focarem nos erros dos outros, aí sim, aí elas irão fracassar. Então, assim, você pega assim, pessoas muitas pessoas vão tropeçar em muitas coisas, até em coisinhas pequeninas. Porque você não vai ver, como eu já falei, ninguém tropeçar em montanha, mas em pedras pequenas. Em batente pequeno, a pessoa vai andando ali, não vê o batente pequenininha, aí pá, vai para frente. Por quê? São coisinhas pequenas.
Mas uma coisinha pequena dessa vai me impedir de eu prosseguir na caminhada, de eu prosseguir no caminho, de eu avançar? Não, não devo deixar. Não devo deixar uma coisinha pequena impedir que eu prossiga avante. Não devo deixar que nada impeça de eu prosseguir avante. Eu tenho que seguir em frente. Aconteça o que aconteceu, eu tenho que seguir em frente. É claro que na caminhada tem desânimos, tem tristezas, tem tribulações, tem. Sim, mas eu tenho que pedir a Deus ajuda divina para me fazer seguir em frente. Porque nada nessa terra permanece. Permanece sempre. Você está sempre com aquilo? Não, isso vai passar. Tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Então, mas eu devo olhar para quem? Para Cristo. Cristo é o quê? Pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que não creem. Para aqueles que não creem, Cristo é tropeço. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Corta tanto de um lado como corta do outro. Ela corta para a salvação e corta para a condenação. Ela corta para salvar aqueles que creem e corta para levar à perdição aqueles que não creem. Então Cristo é pedra de tropeço e rocha de escândalo. Imagina subir lá naquela serra lá e o carro cair lá de cima. Se estiver firmado na rocha, está seguro. Está bem? Agora, se cair, aí vai se esmagar. Então muitos vão conseguir até chegar em Cristo. Está nele, mas depois vão cair. Porque não se firmaram na rocha. Firma-se na rocha, a Bíblia diz. Tu, Jesus, tu és a rocha em que eu estou firme. Deus é a rocha em que eu estou firme. Então firma-se na rocha, porque senão vai ser rocha de escândalo. Eu não quero. Amém? Eu não quero fazer de Cristo para mim uma rocha de escândalo. Subir, estar em cima da rocha. Bem no alto. Vendo bem distante. Lá vocês vivem bem distante, né? A cidade. Porque só vê distante quem está no alto. Só consegue ter uma visão de longo alcance quem está no alto. Então aqueles que têm a revelação divina conseguem estar numa visão mais alta do que qualquer outra pessoa. Mas eu não quero subir na rocha e escorregar de lá e cair. Não. Estou pedindo a Deus para estar firme na rocha. Seguro na rocha. Firme em Cristo. Porque assim, o que segura uma árvore são as raízes. E o apóstolo Paulo diz, nós devemos estar enraizados em Cristo. Por isso diz que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que são folhas, ela vem na sua vida, passa depressa. As pessoas que são galho, são até mais fortes um pouquinho, mas galho se quebra. Agora as pessoas que são raízes, elas ficam. Estão entendendo? As pessoas que são raízes, ficam. Mas folha e galho se vai. Mas raízes ficam. Por isso está fixo, alicerçado e enraizado em Cristo, está seguro. Edifica tua casa sobre a rocha, para quando vir os ventos, as tempestades, aquela casa está segura. Amém. Que casa é esta? Somos nós. E que rocha é essa? Cristo. Está firme. Não vai cair. Agora, não escorrega não. Esteja firme, que você está seguro. Agora, não se deixe escorregar, que vai se tornar um escândalo. Veja que Satanás chegou para Jesus e disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, atira-te daí embaixo, que está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Jesus pulou? Não. Não vai estar no jogo do diabo, pensando que você não tropece em nenhuma pedra, que você vai se dar mal. Eu e você vamos se dar mal. Nós temos que pedir a Cristo para nos manter firmes. Vai Cristo fosse fazer aquilo ali, para ver o que aconteceria com ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não faz espetáculo, Deus não age como espetáculo. Quem gosta de palco é palhaço. Deus não faz espetáculo. Então assim, o que nós devemos analisar? O apóstolo Paulo disse, lá em Romanos, eu tenho só essa escritura para ler aqui, ó. Como está escrito,
Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Quem é essa pedra de tropeço que foi posta? Cristo. E ele também é rocha de escândalo? É. Para aqueles que não creem, mas aqueles que creem não será de forma alguma confundido. Isso é uma coisa triste você ser confundido. O rapaz foi morto, passou a reportagem que foi confundido com outro. Você acha que Cristo vai confundir os seus, os que estão firmados na rocha, os que estão firmados na palavra? Ou você acha que Cristo vai confundir? Jamais! Jamais ele vai confundir aqueles que estão firmados, seguros. Porque o que nele crê não será confundido. Aí o apóstolo Paulo diz aqui também em Romanos, no capítulo 14, ele diz assim, capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, 12. Onde é que eu estou aqui, meu Deus? Não, 14, 32. Romanos, não sei se eu notei certo. Mas o apóstolo Paulo diz, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Sabe o que é uma pedra angular? É uma pedra que dá sustentação ao edifício. É uma pedra de esquina, é uma pedra de canto. Cristo é a sustentação deste edifício chamado a igreja. E nós somos pedrinhas vivas, tijolos colocados neste edifício. Mas Ele é quem dá a sustentação. Mas para aqueles que não acreditam que Cristo é a sua sustentação, jamais vão ser colocados neste edifício. Jamais farão parte dessa igreja. Cristo será pedra de tropeço e rocha de escândalo para eles. Mas Cristo é o local onde nós estamos seguros, edificados, sustentados por Ele. Então nós não queremos ser escândalo para ninguém. Nós não queremos ser escândalo para ninguém. O mundo está cheio de escândalos. Escândalo é tropeço quando gera um mal. Mas nem todo tropeço é um escândalo. Falhas eu terei. Em algum aspecto da minha vida eu terei alguma falha, mas posso consertar. Até em palavras eu posso ter falhas, mas posso consertar. Agora eu só não quero é cometer escândalo. Porque escândalo leva muitas pessoas à ruína. E o caso daquela mulher da Assembleia de Deus que se enforcou dentro da igreja. Dentro da igreja. Foi. A mulher, o marido doente, endividada, foi até a igreja para arrumar recursos. Não temos. Porque assim, na hora de construir templos bonitos, isso aqui, pede ao povo, é a oferta do povo, tem que dar oferta para construir. Mas na hora que o povo precisa, aí não tem. E o pastor estava onde? O pastor da igreja? Na Argentina, em Buenos Aires, viajando de férias. Então as pessoas chegam a uma condição de dívida, que não tem mais o que fazer, não vê saída. O local que deveria ter uma saída era a igreja. Você acha que muita gente não vai se escandalizar com pastores ricos, não? Porque leram aqui em Atos que diz assim, todos viviam como um acordo na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Aí ele vê o pastor com a Hilux, com um carrão de 500 mil, com um casona boa, com isso, aquilo, ele se escandaliza com isso. Mas eu não vou me escandalizar, eu vou olhar para Cristo. Mas muita gente vai se escandalizar, porque a Bíblia diz uma coisa e eles vivem outra. Eles dizem que a solução para os fiéis é o céu, mas eles gozam do melhor da terra. Estão entendendo? Mas estão lá no púlpito dizendo, sua solução está no céu. Sua solução é quando você chegar no céu. É que você vai ser feliz, mas eles estão gozando aqui do melhor da terra. Aí a mulher diz, não viu saída, nada, dívida e mais coisa, marido doente. Aonde é que ela foi se enforcar? Dentro da igreja. No templo, uma corda, chega lá, a mulher estava pendurada. Ali deveria ser um local de acolher pessoas. Porque o William Branham disse assim, é dever da igreja cuidar dos seus. É dever da igreja cuidar dos seus. Então ali deveria ser o local onde ela deveria encontrar o apoio, o respaldo, mas não. Mas ela não encontrou. Então foi lá, a única saída foi que isso não é a saída para o ser humano. Não é a saída.
A saída é Cristo. Mas não encontrou nenhum recurso. A gente vê, a condição é triste. Não encontrou nenhum recurso, não encontrou saída, dívidas e mais dívidas, marido doente. Então foi lá e se enforcou. A mulher era líder do circo de oração. Está vendo? Era ela que reunia as outras para orar. Mas nesta hora, a única saída que ela viu foi fazer isto, que não é a saída. Então assim, se ver alguém tropeçar, não olhe para o tropeço do outro para você cair. Olhe para Cristo que não tropeçou. Cristo é a saída, é a solução para qualquer coisa. Então ponha a sua confiança em Cristo e olhe para Cristo, porque a salvação é individual. E porque fulano fez, não é por causa dele que eu vou fracassar, mas eu vou seguir avante. Eu vou seguir olhando para Cristo. Vamos ficar de pé. Pai, tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. Unge a cada dia, meu Deus, os nossos ouvidos, os nossos corações, para receber esta verdade. Precisamos de Ti, meu Deus. Precisamos de Ti, Tua palavra é a verdade. Nós possamos olhar para o Senhor como o autor e consumador da nossa fé. Nós possamos focar a nossa vida em Ti, estar com os olhos fitos em Ti, e ser guiado por Ti. Ajude a cada um de nós, Senhor. Ajude a cada um de nós. E abençoe cada filho e cada filha Teu, que está na luta, meu Deus. E quando houver algum problema, que possa buscar a solução em Ti. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.